E aí, irmão, nesse ponto, falando que Rio de Janeiro, nos anos 80, surge várias facções. São Paulo, PCC, a gente está falando do início dos anos 90, né? 2000 ali foi o momento mais decisivo. forte, mais né? forte. Mas aí foi quando houve o manifesto dele. E aí fala que o princípio foi ali no Carandiru, né? E nós estamos falando 92, 93, aí aquele grupo ali dos 6, né? Geleião, com Cezinha, com não sei quem. E aí depois, quando vem a liderança do Marcola, que dá uma evolução. Aí tornou uma empresa, franquia. Exato. A tal franquia o monopólio de São Paulo, o PCC foi inteligente, então, e olhou os laboratórios e falou, não, aqui vai ser diferente, aqui não vai ter concorrência, aqui nós não vamos ficar preocupados com domínio de território, e soube entender isso aí. Sim. Fala pra mim. Foram duas coisas, né? Primeiro, foi essa visão de mercado que ele implantou. Você imagina, né? Se você abre uma fábrica de um determinado produto e se você começa a ganhar dinheiro com ela, eu vou achar que eu vou abrir uma fábrica com o mesmo produto e vou competir com você. Então a competição tem ali quem faz o melhor produto, enfim. Então o que aconteceu em São Paulo? Amigo, não tem concorrência aqui. Nós dominamos. Aí teve lá, no primeiro movimento que teve, interessante, numa tentativa do Estado em agir contra essa organização, aí houve aquela segunda-feira vermelha que aconteceu lá em São Paulo. Salvo engano, acho que foi 2003, salvo engano. Tá, minha cabeça agora falhou, mas me lembro aqui. Foi antes daquele 2006 grande, isso, né? que parou em São Paulo. Não foi 2006, foi 2006. Teve 2006, Foi quando que o governador era o Alckmin. Exato. Tá. Então, no momento em que houve ataque sistemático a policiais, casa de policiais, Sim. era a hora do Estado marcar presença e partir para cima. O que fez o governo Alckmin? Manda o seu secretário de Justiça, né, no presídio conversar com o Marcola. Com a liderança. O que é isso? Reconhecimento do poder do outro. A partir dali acabou. Então, quando anunciaram isso, eu me lembro até um advogado, até falecido, era um professor catedrático da Mackenzie, um cara muito conhecido, enfim. Esse camarada foi lá conversar com o Marcola. E veio com uma conversinha, e a conversa foi tranquila. Era não transferir os presos para um determinado presídio. De um para outro, que seria mais difícil, enfim. Então, o que vocês querem? Só queremos isso. Então tá certo. Então, foram aplaudidos porque conseguiram acabar. Não, cara. Aquilo foi só o início do rastilho de pólvora que tornou São Paulo o que é hoje. E, na verdade, tornou essa facção criminosa empoderada no Brasil inteiro. Consolidou a força dessa facção criminosa porque reconheceu a capacidade deles. Ou seja, se fizerem qualquer coisa contrária à nossa vontade, eu viro o país. Estala o dedo, dá uma ordem, vai ter problema em tudo quanto é lugar. E isso politicamente é ruim para qualquer governo. Então criaram uma solução de curto prazo, mas criaram um grande problema no médio e longo prazo. Foi o que se tornou o PCC. Consegue entender a dimensão disso? E quando agora transfere o Marcola do presídio que ele estava para Brasília e que não houve nada, nenhuma discussão, cara, na minha leitura, 40 anos de segurança pública, vendo tudo que viu, isso foi acertado. Mas não tenha dúvida disso. As informações, a minha opinião, é que houve um acerto. Porque se fosse algo contrário ao que o Marcola ou o PCC quisesse, amigo, não ia ser fácil. O pau ia quebrar, ia ter problema. Não foi problema nenhum. Então, paz de cemitério, né? Ninguém reclama porque está todo mundo morto, é mais ou menos assim. Ninguém se manifesta porque está todo mundo concordando com o que está acontecendo. Eu fico muito preocupado com os próximos 4 anos. Eu estou muito preocupado. Acompanho 40 anos de segurança pública. Mas esse ponto agora de inflexão, ele é preocupante. Eu quero ver, espero que eu esteja enganado. Não costumo estar, Glauber. Não me enganei em relação à migração de criminosos com a implantação do UPP. Fui criticado por colegas da polícia militar, polícia civil. Não tinha informações sobre isso, não tem dados. Isso é uma hipótese. Eu falei, sim, uma hipótese baseada na própria história da humanidade.
toda intervenção de um estado em outro estado, a força, para preservação da força local, ela foge e vai para outro local, se reorganiza para depois voltar e buscar os pontos fracos. Foi o que aconteceu no PP. Sim. Falei na invasão da Rocinha, estava tendo uma emissora que eu não tenho há muito tempo que eu não falo e não faço questão também, que eu falava, olha, tá aqui invasão da Rocinha para implantação da UPP, já tinha acontecido no Vidigal, estava acontecendo simultaneamente no Vidigal, parabéns, mas a minha preocupação é que eu só vejo polícia nisso. Desde 2010, vem a implantação de UPP, a polícia está sozinha. Cadê desenvolvimento social? Cadê educação? Cadê saúde? Cadê esporte e lazer? Cadê cultura? Para atender a necessidade básica da população? Cadê essas ações? A polícia está sozinha. Vai acontecer, é óbvio. Vai fracassar o projeto e vão botar a culpa na polícia. E foi exatamente o que aconteceu. Onde a polícia errou? Eu falei, não, a polícia não errou. Errou foi o Estado de não garantir ações sociais juntamente com a ação da polícia. Esse foi o erro. Pacificação não se faz só com polícia no terreno. Se faz com entendimento da população. Existe uma ação no Exército, eu fui oficial R2 do Exército, ação cívico-social, a CISO. Entrou no lugar, a primeira coisa que você faz é atender a necessidade básica da população, trazer a população para você. E o que começou a acontecer nas UPPs? Policiais, militares, masculinos e femininos começaram a desenvolver projetos sociais de dança, como aconteceu na Cidade de Deus, minha esposa chegou a ajudar, de música, um tenente lá do Cantagalo, lá na Zona Sul, que era clarinetista, começou a dar aula de música para as crianças da comunidade. Ninguém foi, o polícia teve iniciativa de fazer. Mas é o que eu falo, olha, parabéns pela iniciativa, mas esse não é o papel da polícia, porra. Sim. É o Estado que tem que coordenar. Se o Estado não faz, traga organizações para isso, cara, para fazê-lo. Mas bota dentro de um sistema, guarda-chuva, que você orienta, que você coleta dados, vê a eficiência disso, vê a diminuir os indicadores de desempenho desses projetos para saber quantas crianças continuam na escola, o quanto diminuiu a evasão escolar, quantos jovens deixaram de ser apreendidos junto ao tráfico, cometendo determinados delitos. Então nada é feito em relação a isso. Ô Globo, eu fico chateado que isso é uma coisa tão elementar, cara. É tão básico que a gente não está fazendo o básico. A gente está pensando em alguma coisa complexa, pensando em mudanças climáticas. A gente não está fazendo o básico, dar atenção às crianças em comunidade para impedi-la que ela entre para o tráfico. Aí não vai dar certo uma coisa dessa de jeito nenhum, cara. Sim. Irmão, o Rio não conseguiu evitar, Bahia não conseguiu, e outros estados lá no Nordeste também tem problema de guerra entre facções e domínio de território. São Paulo também não conseguiu, então, né? Esse mérito não é do governo de São Paulo nem da polícia. Não, mas São Paulo, alguns governos conseguiram resultado, porque o São Paulo, estado e capital, é mais seguro que o Rio de Janeiro. Nos indicadores de violência, segundo o Fórum Nacional de Segurança Pública, São Paulo também é muito bem posicionado. É óbvio que nós estamos, quando fala em termos absolutos, é grande, mas São Paulo é um estado de 40 milhões de habitantes. Grande São Paulo tem 22 milhões. Então nós estamos falando de um estado poderoso e que agora tem aí uma grande possibilidade de despontar no cenário internacional muito mais do que porque tem um camarada muito competente agora, o governador do estado de São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas. O cara é sensacional. Eu nunca vi na minha história de segurança pública, desculpa, história de administração pública, e eu estou nisso já há bastante tempo, alguém tão preparado como o Tarcísio, cara. Gostaria que tivesse no Rio, né? Mas foi para São Paulo. Tá ótimo. Parabéns para os paulistas e parabéns para o Brasil que tem um cara como ele.